Antes de começar o nosso vídeo, não esqueça de dar o seu joinha, compartilhar e comentar. Se não é inscrito ainda no canal Curioso Ien, por favor se inscreve e clique no sininho. A ignorância, o apego, o ódio. Os três venenos do mundo, segundo o budismo. Vivemos numa dimensão onde a dualidade energética Yin/Yang é visível, palpável e experienciável fisicamente nas suas infinitas representações. Enquanto que na fonte, em dimensões mais elevadas existimos fundidos com o todo, ou seja, somos um só tal como o oceano, aqui nas três dimensões a frequência energética desacelera, é de tal maneira lenta que conseguimos nos materializar, separar parte da nossa energia criando individualidades a partir do todo tal como acontecem com as gotas de água do mesmo oceano. Por exemplo, num avião a uma velocidade de 900 km por hora a viajar por cima do mar, vemos apenas uma enorme superfície azul. Vemos o todo. Mas se sairmos do avião, abrandarmos a velocidade, baixarmos a superfície e observarmos com atenção a mesma água, iremos ver centenas de variedades de peixes e plantas, iremos poder observar as mais variadas cores do arco-íris, iremos sentir os cheiros e texturas e podemos até decompor a gota de água quimicamente encontrando não só a fórmula que a compõe como a dualidade energética que cada átomo representa. De cima, a 900 km/h víamos o todo. Parados, embaixo conseguimos ver a diversidade. O mesmo se passa entre a nossa própria realidade e o mundo microscópico. Totalmente invisível aos nossos olhos, mas sem dúvida existente e bastante poderoso. É então na realidade 3D em que vivemos que podemos experimentar o bom e o mal, o quente e o frio, o alto e o baixo, o inverno e o verão, o masculino e o feminino, o dentro e o fora, a noite e o dia, o positivo e o negativo, o preto e o branco e todas as cores do espectro, e por aí fora tomando consciência das experiências de cada polo. Esta é, para mim, a razão do espírito encarnar. Experienciarmos a luz que já somos nas mais variadas facetas, em frequências mais lentas e baixas, trocando permanentemente de polos, pois só a perspectiva de cada polo nos dará a visão completa da realidade. As mais velhas filosofias, as religiões do mundo, a antiga sabedoria esotérica desde sempre nos tentou relembrar esta visão e fazer esta ponte entre a nossa existência terrena e uma existência para além da do corpo físico. A própria palavra religião vem do latim religiare. Religare o quê? Precisamente a nossa mente ou visão terrena, a visão do espírito superior, pois só dessa perspectiva conseguimos perceber a realidade. Infelizmente, o materialismo das sociedades modernas e o deslumbramento com a ciência abafaram este lado sagrado da vida, chegando mesmo ao ponto de o desacreditar. Negarmos esse lado da vida é tão ignorante ou infantil como se alguém negar a existência de micróbios e bactérias apenas porque não os vê. Sem noção nenhuma então de qual é o propósito energético da vida, incapazes de perceber a lógica do todo e as dinâmicas de atração e equilíbrio energético a que nos propusemos antes de encarnar, passamos a pôr o foco no nosso ser inferior, vivendo na ilusão da separação, no espírito da competição e sobrevivência, no deslumbramento do imediato e no culto do lado físico e material. Cada vez mais desidentificados com as frequências altas do amor e cada vez mais apegados ao ser inferior e a tudo o que o mundo tem para oferecer, o medo passa a tomar o lugar do amor, os valores interiores são substituídos por valores exteriores e as nossas ações agressivas, egoístas e violentas passam a ser um reflexo do estado de medo em que vivemos.
Estamos cada vez mais identificados com o nosso mundo material, alheios ao mundo superior a nós, tal como os micróbios, sem noção nenhuma da nossa própria existência e do poder que temos sobre eles. Que existem várias dimensões, já os cientistas perceberam há muito. Que o tempo e espaço são relativos, já foi comprovado. Que existe um lado misterioso e sagrado da vida incompreensível até hoje, todos concordamos. Todas as culturas e filosofias do mundo, desde as mais antigas a mais modernas, sugerem que a realidade em que vivemos não é um caos biológico e material, mas sim uma realidade energética, organizada e extremamente inteligente. Está então na nossa mão, ou melhor, dentro de nós, a escolha de como queremos ver o mundo. De como escolhemos experienciá-lo. De como queremos acreditar que ele realmente é. Podemos então escolher duas grandes e opostas visões. A visão do amor, que percebe e intui a lógica sagrada, capaz de ver os fios invisíveis que nos ligam, as leis universais em ação, levando a cada um individualmente as suas propostas pessoais de evolução. Ou a visão do medo, da competição e do egoísmo, através da limitada perspectiva 3D, rejeitando tudo o que não é palpável e manipulável. Há muito que os budistas conseguiram sair da visão do medo e se renderam à experiência terrena como uma enorme escola de evolução espiritual. Deles está o Ocidente agora a herdar os conceitos de karma, dharma, vidas passadas, evolução, rendição, responsabilidade pela própria existência. Capaz de ver o mundo e a nossa existência de uma perspectiva superior e mais sábia, o budismo fala de três grandes venenos que tornam esta visão espiritual ainda difícil à humanidade: a ignorância, o apego, o ódio. A ignorância é responsável pelo estado de desorientação no que toca ao significado da nossa existência e papel no mundo. A vida vista apenas pelos olhos do corpo é uma espécie de violento parque jurássico sem regras nem leis, cheio de desafios permanentes ao estado de paz e alegria que o ser humano tanto precisa e onde temos de agressivamente lutar para sobreviver. Pelos olhos do espírito, a vida são infinitas oportunidades de aprender a amar e elevar a nossa energia. É o palco onde as energias dançam e se atraem, levando inteligentemente a cada um exatamente o que precisa para se libertar e elevar ainda mais. Quando a visão da alma e do amor substitui a visão do medo e do ego, a paz instala-se, a rendição, a fé e a humildade passam a ser as novas abordagens aos desafios da vida, o amor passa a ser a lei maior. O apego é uma consequência da ignorância. Ou seja, quando não percebemos que tudo são experiências que trazem o poder de nos transformar, enquanto o nosso foco não está na constante transmutação das nossas energias mais densas em energias mais leves, estamos ainda a viver a visão egocêntrica. Completamente fechados para o mundo interior e cegos para a magia da vida, o mundo é então um espaço onde tudo e todos existem para alimentar os nossos caprichos e compensar o enorme e doloroso vazio interior. Resolver o apego é então abrir mão do controle e confiar que o que é nosso, a nós virá e o que não é, não virá. O ódio, a agressividade, a violência, a maldade também não deixam de ser outro tipo de consequências advindas precisamente da falta de consciência do propósito da vida. E onde não há propósito há controle, e onde há controle há medo. Se cada pessoa conseguisse sentir e observar a lei do karma, que todas as experiências, boas ou menos boas que atraiu foram por si mesmo criadas e que as que está a causar no presente irão ter idênticas consequências, acredito que o mal acabaria. Todos estamos continuamente a receber as consequências de ações passadas, muitas delas bastante violentas e pesadas.
Sem a visão da lei do karma, elas são vistas como injustas e más, causando o pior dos ódios, do ressentimento e da necessidade de reagir violentamente a esses embates. O estado do mundo mostra o ciclo vicioso em que estamos. Este ódio é apenas uma resistência, uma força reativa que, enquanto não gastar todos os seus cartuchos, não desistirá da lutar. Infelizmente, na maior parte das vezes, só mesmo pela perda e pela violência a passagem do medo para o amor acontece. Mais cedo ou mais tarde, o relógio planetário trará a proposta de mudança na forma de eventos variados, onde a intensidade da violência dos mesmos será sempre proporcional à resistência à luz. O estudo das antigas sabedorias, dos mestres que passaram pela Terra, da meditação e silêncio, ajudam a acelerar o processo de evolução. Sem resistência podemos finalmente fluir e permitirmos-nos experienciar vibrações mais altas, onde a magia da vida é visível e as leis cósmicas observáveis. Deixo assim a sugestão que, com o devido bom senso e responsabilidade, sejas cada vez mais observador e não tanto participante. Que estejas mais atento aos processos interiores e não tanto aos exteriores. Que consideres mais o que atrás do que propriamente o que acontece. Que desenvolvas mais a humildade do que alimentas o orgulho. Que aprendas mais sobre a vida e Deus do que sobre política e futebol. Gratidão por ter assistido. Se gostou do vídeo, dê um like, compartilhe e subscreva o canal para receber notificações acerca de novos vídeos.